Olá, seja muito bem-vindo a mais um Ponto de Vista. No programa de hoje, a gente conversa com a Ellen Martins. A Ellen é formada em Ciência da Computação e decidiu humanizar as atividades que faz, acho que inclusive na ciência da comunicação, afinal, da computação, afinal, ela é professora e também fundadora do grupo Risologistas de Plantão, consultora em amamentação e doula. Só isso, Ellen, tudo bem? Por enquanto, sim. Olá, tudo bem, Renata? Obrigada pelo convite. Sim, eu sou da área de tecnologia, atuo, né, ainda nessa área como professora universitária, mas também consultora em segurança da informação, ajudando agora as empresas a se adequarem à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas tenho um trabalho voltado para a humanização, que é o Risologistas de Plantão. E também tem 3 anos, né, que comecei a atuar como consultora de amamentação, principalmente na nossa região de Guarulhos. E como é que foi que surgiu essa ideia? As duas, na verdade, a gente vai falando de uma coisa e de outra, não precisa ser, né, assim, tudo divididinho, certinho. Como é que surgiu essa ideia de humanizar as atividades que você faz, Ellen? Porque quando a gente pensa em ciência da computação, não parece nada, assim, muito, né, humanizado, embora você seja professora e certamente teve que humanizar isso para conseguir ficar nessa área. Mas como é que surgiram as outras ideias, as outras atividades para você? É interessante porque realmente já me falaram isso, né? São áreas totalmente distintas, a tecnologia é da área ali, né? Totalmente diferente da humanização, mas tem um ponto de convergência. Então, desde criança eu sempre tive vontade de ajudar, fazia algumas ações, doava meus brinquedos, enfim, e eu tinha vontade de fazer parte do grupo, né, de palhaços, os Doutores da Alegria, que é o grupo conhecido aí, porém, com o tempo eu descobri que eu não poderia fazer parte desse grupo porque eu não sou atriz, então para fazer parte dos Doutores da Alegria tem que ser formado, né, ator ou atriz, e eu fui procurando outros grupos, então eu comecei em 2014 atuando dentro de um outro grupo em São Paulo, em hospitais da região de São Paulo, porém eu queria trazer esse trabalho humanizado para os hospitais aqui de Guarulhos. Então foi em 2015 que eu falo que tudo foi conspirando, Deus foi ajudando, as pessoas foram aparecendo. Eu montei o Risologistas de Plantão, e aí em contato com os diretores do hospital, né, a princípio o Padre Bento, nós começamos no Padre Bento, atuamos ainda hoje, lógico, por conta da pandemia, estamos aí parados desde março, fazendo algumas ações online, mas começamos a atuar no Padre Bento, e foram entrando pessoas, hoje o grupo conta com 17 integrantes, nós fazemos formações, né, todo ano para selecionar novos voluntários, mas eu sempre tive essa vontade de ajudar, e o trabalho dos palhaços, eu falo que ele acaba convergindo um pouco com a área de tecnologia, no sentido, como professora, eu preciso também fazer esse trabalho na sala de aula, né? Não é simplesmente chegar e passar todo um conteúdo, e um conteúdo da área de exatas, mas eu preciso também enxergar esse aluno não apenas como um número, mas como um ser humano, todos ali têm uma vida, eu falo que eu tenho alunos que moram na região norte, estudam na zona sul, trabalham na zona oeste, ou seja, eles fazem um roteiro assim enorme pela região, e eu tenho que entender um pouco além, né, da questão do aluno. Então tem uma pessoa ali comigo, cada uma com a sua cultura, com a sua experiência de vida, com a sua família, e eu gosto bastante. Então essa questão do trabalho voluntário, ele acaba convergindo nesse ponto. Então a gente percebe que você começou a humanizar desde pequenininho, por vontade própria, por iniciativa, né, por observar a situação. Eu vou contar aqui, né, porque não é segredo, eu conheço o grupo Risologistas de Plantão, já estive por lá, é um trabalho muito bacana, é um trabalho maravilhoso, e a gente percebe, assim, uma coisa que eu queria que você contasse, porque quando a gente fala, e isso foi uma impressão que eu tive lá, foi o seguinte, quando a gente fala em doutores palhaços, em chegar a um hospital, você sempre acha que vai atingir muito mais facilmente as crianças. E pode dar um certo receio, como é que vai ser com os adultos, como é que vai ser com os idosos, será que eles vão olhar e vão achar isso, não vejo graça. Conta para quem está assistindo a gente, como que é essa experiência com as pessoas adultas? Sim, inclusive o Hospital Padre Bento, né, que foi o primeiro que começamos a atuar, ele é um hospital de adultos, e por mais que quando se fala na imagem do palhaço, vem logo em mente a questão da criança, mas vemos que não, os adultos também, eles têm
uma receptividade, eles têm uma carência também, né, uma certa carência. Na verdade, no hospital todos estão fragilizados, estão num momento difícil, de dor, uma situação ali que ninguém gostaria de passar. E nós temos boas experiências com os adultos também. Muitas vezes, até quando nós vamos no HMCA, que é o Hospital das Crianças, que também atuamos, nós sentimos que os pais muitas vezes acabam participando, interagindo e recebendo muito mais do que as crianças, né? Porque o adulto no seu dia a dia, ele está tão acostumado a ser sério, eu acho que o adulto ele vai esquecendo, né, com o passar dos anos, o seu lado criança de ser. E aí quando se depara com a figura de um palhaço, que é aquele ser desprovido de tudo, né, não tem medidas, ele fala o que pensa, ele é brincalhão, ele consegue olhar para uma injeção e dar outra finalidade, e aí o adulto acaba também se entregando. E na questão dos adultos que estão internados, nós já tivemos, assim, experiências que só de falar arrepia, e você esteve também conosco, né, em alguns momentos você sentiu isso, de você entrar num quarto, a pessoa está sedada, dormindo, e você começa a interagir com os outros pacientes do quarto, começa a tocar, porque nós utilizamos, né, nas nossas visitas, a música também, como um fator para auxiliar ali a risoterapia, e nós vimos o paciente que estava totalmente, né, dormindo, meio que sedado, a mãozinha dele começava a mexer assim na maca, tipo acompanhando o ritmo da música, ou então um paciente que pede uma determinada música, ou dependendo de uma brincadeira, começa a chorar porque lembra do passado dele, da história de família. Então é muito emocionante e acaba, sim, servindo tanto para crianças como para adultos. Você é guarulhense, né? Ela mora em Guarulhos. Sim. E como é que é? A atuação, ela é exclusivamente em Guarulhos. Quando você começou atuando em São Paulo, num outro grupo, né? Mas a atuação do grupo do Risologistas de Plantão é em Guarulhos, em alguns hospitais da cidade. Isso, na época eu desconhecia algum grupo, né, e aí a vida foi me levando por alguns caminhos, eu conheci uma professora também, uma amiga professora que atuava em um grupo, que era o Total Clown, do Dr. Caramelo, que somos amigos até hoje, um grupo maravilhoso, e atuava em hospitais lá da região de São Paulo. Só que eu, por ser guarulhense, né, eu amo a minha região, eu senti essa necessidade de trazer isso para a nossa região. Então, foi aí que eu comecei a procurar pessoas, porque sozinha não tem como, né? É um sonho que nasceu dentro do meu coração, porém eu precisava de algumas pessoas, eu falo que alguns loucos que aderissem a essa ideia e pudesse partilhar comigo desses momentos. E foi quando nós montamos esse grupo, né, aqui, para atuar nesses hospitais da região. E como é que faz ali na pandemia? Parou tudo. Então, desde março, que foi quando começaram a aparecer os primeiros casos, né? Antes mesmo da resolução dos hospitais de cancelar as nossas visitas bacteriológicas, que até então nós visitávamos os hospitais a cada 15 dias. Então, os 4 hospitais eram visitados a cada 15 dias de forma simultânea. Nós dividíamos as equipes, uma parte da equipe ia para um hospital, outra parte para outra, então no mesmo dia os 4 hospitais recebiam o nosso trabalho voluntário. E com a pandemia, antes mesmo deles cancelarem, eu fiquei com muito medo e acabei já parando o trabalho da equipe, né, até a gente ver que fim que ia dar, achávamos que ia ser algo rápido, e infelizmente estamos ainda na pandemia, então desde março não estamos atuando no presencial, a gente ficou um tempo sem fazer nenhuma ação, mas não dá aquela vontade de interagir, de ajudar, de fazer o bem, ainda mais no momento em que estamos vivendo, né, muitas pessoas aí com a questão psicológica, emocional mais abalada ainda, então nós fizemos algumas ações online, não no hospital, mas, por exemplo, uma pessoa conhecia alguém que tinha feito uma cirurgia de câncer, uma outra menininha também estava internada com uma infecção, aí essa menina nós conseguimos visitá-la, ela estava no ambiente hospitalar, então algumas pessoas foram nos passando esses contatos, e nós, por chamada de vídeo, né, fazíamos essa visita virtual, então interagíamos também com música, com brincadeiras, levando um pouco da alegria para aliviar esse sofrimento, porém sem o contato físico, não que no hospital tenha o contato físico entre nós e os pacientes, né, tem todo um protocolo a ser seguido, mas é dessa forma online, né, esse novo normal aqui que estamos, então foi assim que
que nós mudamos, porque não dá para ficar parado, né? A gente tem que se adaptar e fazer acontecer. E aí foi a forma que nós encontramos de fazer acontecer no online, enquanto não podemos voltar no presencial. E é a mesma coisa? Não, não é. A gente sente muita falta tanto de estar no ambiente hospitalar, né? Que eu falo que a partir do momento que você coloca o nariz, fica diferente, é como se algo mágico acontecesse. Então, o ambiente hospitalar, que normalmente é algo tão triste, tão cheio de sofrimento, para nós, enquanto, né, na figura do palhaço, aquilo se transforma. E eu falo isso porque realmente, quem que gosta, né? Acho difícil alguém falar, eu adoro ir passear no hospital, mas quando a gente coloca o nariz de palhaço, aquele ambiente se transforma e a gente tem um propósito, que é levar um pouco de alegria para aliviar o sofrimento dos que estão ali. E não só dos pacientes. Então a gente sente falta da equipe, né, dos funcionários, dos médicos, enfermeiras, que sempre interagiam com a gente, sentiam falta, perguntava de um doutor, de outro, doutor palhaço, né, que às vezes estava fazendo plantão em outro hospital e o pessoal sentia falta. Da bagunça entre nós, as fotos no final, as interações, não é normal, né? Não é como antes. Mas a gente tem que se adaptar. Então, por enquanto, a gente tem visto como algo passageiro, mas para não ficar sem fazer nada também, tem acalentado um pouquinho o coração fazer essas visitas online e ver o quanto as pessoas ficam felizes. A gente já visitou pessoas até em Belo Horizonte. Agora ficou mais fácil visitar quem está longe, né? Tem a Quebrou vantagem. um pouco essa barreira da distância física, né? Então, mesmo antes a gente só fazia aqui Guarulhos, agora não, a gente consegue ir para outros estados de uma forma virtual. Mas é difícil também, porque até agora já entrando na questão de equipe, né? É difícil você manter aquela assiduidade, aquele comprometimento. Então, essa questão na parte de gerenciar a equipe também é meio trabalhosa, tem me dado um pouquinho de trabalho nesse sentido, mas a gente está conseguindo. Que bom, eu imagino que dê trabalho mesmo, mas também imagino que seja bem compensador, né? Que seja uma coisa que gere bastante felicidade para você. Eu acho que a gente... Pode falar. Até porque a gente fala, né, muitas vezes as pessoas acham, você vai para fazer o bem, mas nós que fazemos esse trabalho, muitas vezes sentimos que quem recebe mais somos nós, então a gente vai achando que vai doar algo, né, que a gente doa, que é algo mais valioso que a gente tem, que é o nosso tempo. Então, o tempo que eu poderia estar com a minha família, com os meus amigos, fazendo as minhas coisas, eu estou doando para pessoas que eu não conheço. Mas o que a gente recebe ali é muito maior do que isso. A gente vem transbordando de amor, alegria, gratidão. É uma troca, né? Você começa achando que está fazendo doação e percebe no final que é uma troca, que recebe bastante coisa também. Eu acho que a gente vai fazer um intervalo aqui, mas a gente volta falando sobre se o fato de ter dado essa parada de alguma forma te impulsionou para as outras questões que você faz também, porque cuidar de um grupo e visitar os hospitais toma bastante tempo da sua vida, eu imagino. E aí você conseguiu impulsionar as outras coisas que você vinha fazendo, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ponto de vista, volta já. De volta com o Ponto de Vista, no programa de hoje a gente conversa com a Ellen Martins. A Ellen é professora na área de ciência da computação e atua em outras coisas também com relação a esse assunto, humanizou a vida dela desde a infância, como ela contou aqui para a gente, através de algumas ações que ela já fazia. É fundadora do grupo Risologistas de Plantão, é consultora em amamentação e doula. No começo eu brinquei, falei só isso, mas é claro, tudo isso, né? E fora todas as outras coisas que a gente não vai conversar aqui, que é mãe, é dona de casa, é mulher, e tem uma série de coisas que a gente faz e vai conciliando tudo. No final do bloco anterior, eu perguntei para você, falei que a gente ia começar falando exatamente sobre isso, sobre conciliar. Como é que você está conciliando? Porque as atividades no hospital, elas acabaram parando, e todo mundo sabe o motivo, inclusive porque a gente faz programa assim, agora cada um no seu canto. E como é que ficou a atividade com relação à consultoria de amamentação? Porque
o bebê ele vai ter que ser amamentado ali naquele momento. Não dá para a mãe falar assim, vou esperar passar a pandemia para depois amamentar esse bebê. Então, essa atividade, ela tem que ser ali naquele momento, seguindo todos os protocolos. Como é que é essa atividade? Então, né, conciliar tudo já não é uma tarefa fácil e na pandemia acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque você está aqui, então às vezes eu estou em aula, o cachorro late, o filho chama, a mãe também, então a gente já tem essa dificuldade de estar no ambiente residencial. Por outro lado, assim, a gente teve que aprender a descobrir novas formas, né, se adaptar e fazer ali acontecer. Com as mães, foi um pouquinho complicado no início, até pelo medo, né, que tomou conta de todos, mas também a resistência, né, elas não tinham essa consciência. Eu já tinha feito um ou dois atendimentos online, não por conta da pandemia, mas pela distância, e é possível, né? Lógico, o presencial tem toda uma dinâmica diferente. Mas eu atendi uma mãe, teve um caso interessante. No Dia das Mães, ela ganhou neném, então foi em maio, a gente estava ali no meio, né, daquele alvoroço todo da pandemia, e ela não pôde ficar com o acompanhante dela, o hospital não deixou na época, e ela precisava de auxílio, ela estava com dificuldade para amamentar, então ela conseguiu meu contato e fizemos um atendimento online. Ela na maternidade, com o bebê ali com o celular, fazendo, né, virando conforme eu pedia para conseguir fazer os ajustes necessários. E depois eu até fiz uma live com ela no meu canal quando ela foi para casa e teve sucesso com a amamentação. Por quê? Por mais que seja diferente, tem como a gente fazer o atendimento online, né? Eu não vou conseguir fazer os exames físicos, talvez o toque na mama da mãe para se está empedrado ou não, mas eu posso ir direcionando e pedindo para que ela me fale qual a sensação, o grau de dor. Então tem umas técnicas que a gente consegue ir conduzindo também o trabalho. E eu tive bastante sucesso assim nesses atendimentos online, consegui resolver bastante casos de fissura, que eu sou laser terapeuta também, então como a consultora, eu muitas vezes preciso utilizar o laser de baixa frequência para cicatrização, auxiliar no processo de cicatrização. Mas, eu falo, o laser é uma ferramenta maravilhosa, mas ele não é a única. Antes de existir o laser, como que a gente cuidava de uma fissura mamilar, né? Existiam outras formas, então a gente volta para ela. E as mães, assim, ainda tem algumas. Tem pouco tempo que eu voltei a fazer o presencial, não sei se vou continuar ainda, porque os casos estão aumentando novamente, então estou repensando isso. A maior parte das consultoras que eu tenho contato também pararam um tempo, fizeram apenas os atendimentos online, até porque sabemos que gestante e bebês são do grupo de risco, mas tenho voltado com todo o protocolo, né, usando uma roupa especial, a máscara, a luva, a touca, tiro o sapato antes de entrar na casa dessa mãe, higienizo sempre as mãos com o álcool, a família sempre também com a máscara, mas a gente foi se adaptando, mas durante apenas os atendimentos online, eu tive bastante feedback positivo. Perdi também alguns atendimentos, porque teve mãe que não, elas queriam realmente assim, por questões de ética e também para cuidar dessa família e da minha, já que a minha filha tem asma, minha mãe tem mais de 80 anos, então eu me vi nessa situação e acabei optando por realmente não ceder os atendimentos presenciais no pico da pandemia. Entendi. É uma coisa que me desperta um pouco de dúvida, é assim, as pessoas, eu acho que existe uma crença, mas um hábito de achar que nasce um filho, nasce uma mãe, e a mãe tem que nascer sabendo, né? Tem que nascer, tem que saber tudo, se vira. Como assim? Fazer curso de gestante, consultoria em amamentação, na hora que o seu bebê nascer, nossa, o manual cai, né? Provavelmente você não acha, porque não vem com manual, né? Mas as pessoas cobram muito que você saiba fazer tudo. E não é assim que funciona, né? Por exemplo, amamentar. A pessoa nunca amamentou. Talvez ela realmente não saiba ou vai nascer o bebê, já nasce aquele instinto materno, pronto, você sabe amamentar, acabou o assunto. Eu falo que amamentar ele é natural, mas não é instintivo, não é simplesmente pegar o bebê, colocar no seio e tá tudo certo, né? E a amamentação, mais ainda, ela não começa no seio, ela começa na mente. Então eu preciso de uma mãe bem informada, bem empoderada. Infelizmente a nossa cultura, né, a sociedade impõe algumas coisas, então assim,
Ah, você não está tendo leite, o bebê está com fome. O bebê, ele não pode chorar porque tudo para a sociedade é porque ele está com fome. Então acreditam naquele leite da latinha, mas não acreditam na capacidade da mulher de ter o leite necessário para sustentar o seu filho. E a amamentação também não é apenas nutrir, nutrir, né, fisiologicamente, mas também você nutre emocionalmente. Os bebês, eles têm necessidade de sucção, enquanto ele está sugando o seio materno, alivia dores, porque libera hormônios que causam todo, né, essa saciedade, essa sensação de acalento, de aconchego. Então a amamentação vai além de matar a fome de uma criança. E a informação é importante por conta disso. Se eu tenho uma sociedade bem informada, a rede de apoio que a gente sempre fala, né? Amamentar é a mãe que vai ter que amamentar, mas eu preciso de outras pessoas para me apoiar em algum momento, para a mãe poder tomar um banho. Então a mulher, ela já está numa fase difícil, que é o puerpério, acaba de ganhar o neném, os hormônios que ela ganhou, né, que aumentou ali o nível durante a gestação, estão normalizando. Quando eu falo dos hormônios, a imagem que me vem é daqueles átomos, todos bagunçados assim, tentando normalizar. Então a mulher tem hora que ela tá triste, tem hora que ela tá feliz, tem hora que ela tá chorando, mas não sabe por quê, e é normal. E aí, se eu tenho essas pessoas que estão próximas a essa mãe, falando que ela não tem leite, que o bebê tá com fome, que o leite dela é pouco, que é, sabe? Então, assim, tem muitas questões que afetam a amamentação, não apenas a fissura mamilar, mas principalmente a mente. Tem outras coisas que contam até muito mais do que isso, né? Sim. Você falou assim a respeito do momento de ganhar o bebê, né? E você atua também nesse momento de ganhar o bebê como doula, é isso. O trabalho da doula, ele é exclusivo no momento do nascimento, ou, enfim, naquele preparo para o nascimento. Quando é que começa o trabalho de uma doula? Então, o da consultora, tanto da consultora como da doula, começam ainda na gestação. Eu falo que se todas as mães tivessem essa preocupação até com relação à amamentação ainda na gestação, nós evitaríamos muitos problemas lá na frente, né? Então, eu faço cursos de gestantes, passo as orientações para que quando essa mulher ganha o neném não fique ali perdida, né? E agora, o que eu faço? Por onde eu começo? Porque não vem com o manual que você falou. A doula também, né? O trabalho da doula, ela começa ali na gestação, então são feitos encontros periódicos no qual a doula vai passar para essa gestante todas as recomendações, todas as orientações, a fisiologia, como que funciona o trabalho de parto, o que são pródromos, enfim, vários termos ali para ajudar. E o importante é que muitas vezes quando a gente fala de doula, né, o pessoal imagina logo aquela mulher natureba, querendo dar à luz ali na cachoeira, meio índia, não, não é isso. Até para mulheres que optam, né, por um parto cesárea, a doula também pode atuar. Então, a doula, lógico, muitas que procuram o trabalho da doula é porque querem um parto normal. Mas já aconteceu de mulheres que queriam cesárea a qualquer custo, depois que se informaram, se empoderaram e conheceram todo o funcionamento, né, a fisiologia do parto em si, acabaram mudando de opinião e tiveram um parto normal. Isso é comum, mas a doula não vai bater nessa tecla, é a mulher quem decide, mas ela vai informar. Então vai falar sobre trabalho de parto, vai falar sobre plano de parto, vai explicar quais são os direitos dessa mãe e do acompanhante na maternidade. Então, por exemplo, o acompanhante tem direito a ficar o tempo todo ao lado do recém-nascido. Então, levaram para uma salinha, se o acompanhante quiser, ele tem, por lei, esse direito de acompanhar o recém-nascido durante os procedimentos. Então, a gente vai informando tudo isso, né? Ajuda a fazer o plano de pós-parto. Então, o que que é? Após o nascimento do bebê, se você tem um cachorro, quem que vai cuidar do seu cachorro, já que era você que cuidava? Quem que vai fazer as compras? Quem que vai à feira? Quem que vai se preocupar com o pagamento? Enfim, coisas que até então era a mulher que fazia, mas ela vai estar por um período ali dedicada ao bebê, né? Fica difícil ela continuar fazendo tudo. E olha que bacana, porque são coisas que a gente nem pensa, e são Não. coisas que vão acontecer, né? O cachorro vai te solicitar, o filho mais velho vai te solicitar também, Isso. né? O marido, todas as questões, não que você, e você também, né, precisa olhar para você e perceber que você vai precisar de um tempinho para você. Então, contar com essa estrutura faz bastante diferença, né? Sim. O Ellen, a gente está quase no finalzinho já, e aí eu vou fazer com você um mitos e verdades aqui, mito e verdade para a gente tentar entender de forma um pouco mais rápida, e são coisas que a gente escuta pela vida, nada técnico, Ótimo. não, nada pesquisado. Adoro.
coisas que a gente vai ouvir. Então, frases que a gente escuta. Meu leite é fraco. Não é verdade, mito. Não existe leite fraco. Meu bebê não sabe pegar o peito. É verdade, porque no início, né, assim como a mulher não sabe amamentar, o bebê também ele está aprendendo. Então tem uma fase de ajuste e de conhecer. Eu falo que é como quando você conhece o seu namorado, nos primeiros dias vocês estão se conhecendo, né? O gosto dele, enfim, com o bebê e com a mãe é a mesma coisa. Se der o bico, a mamadeira, o bebê vai ficar preguiçoso. Verdade, não é que ele fica preguiçoso, ele pode soltar o peito, porque a forma como ele suga a mamadeira é diferente da forma que ele tem que sugar o peito, dá mais trabalho. Mais fácil. É mais fácil. Eu faço uma a gente comparação com um milkshake. Imagine um milkshake com um canudinho fininho. Você vai ter trabalho para sugar, mas beleza. Aí no dia seguinte eu te dou um milkshake com canudo grosso. Você deu uma sugada, já veio todo aquele leite. Por que que no dia seguinte você vai querer o canudinho, né, que dá Não trabalho? E a amamentação dá gente... trabalho para o bebê, trabalha toda a musculatura, orofacial, enfim. E a gente já nasce querendo facilidade. Lógico, o bebê também. Só com fórmula o bebê vai ficar alimentado. Podemos inverter, só com o peito o bebê vai ficar alimentado. Então, essa é mito, porque a gente às vezes acha que vou lá comprar aquela lata de 1 quilo e aí vai colocando fórmula no bebê desde muito novo. O leite materno ele é o alimento mais completo e é o único alimento que o bebê precisa até os 6 meses de idade. Então ele é próprio para aquele intestino que ainda está terminando de se formar, não tem riscos de ter infecções e, lógico, em alguns casos que são mínimos, a fórmula talvez seja necessária e é prescrita pelo médico, mas não que o bebê precise apenas da fórmula. O que acontece é que a fórmula tem uma composição mais pesada e quando você dá uma mamadeira de fórmula, é comum os bebês capotarem. Como se você comesse uma feijoada bem gorda num sábado ensolarado, você não vai querer correr 5 quilômetros comigo depois. Não vai rolar. Mulher que teve um parto cesárea, no próximo parto, necessariamente vai ter que ser uma cesárea. Mito. Tem que acordar o bebê para mamar porque ele está dormindo, mas está com fome. Nos primeiros meses, a gente fala que não pode deixar passar de 3 horas, porque corre o risco de baixar a glicemia do bebê. Mas depois de alguns meses, a amamentação já ajustada, tudo, aí não, eu posso deixar o bebê dormindo. Mas nos primeiros meses, nos primeiros meses a gente recomenda que acorde para não ficar muito tempo sem mamar e corre o risco de baixar o índice glicêmico. Essa aqui você já até falou, mas vamos lá. Doula só faz partos de nascimentos de bebês em casa, em lugares assim, com natureza, como você falou, na cachoeira. Um incenso, né? Uma coisa daquela vibe bem, não. Isso é mito. E a doula, ela auxilia também no momento do parto com alívio de dor, utilizando medidas não farmacológicas. Então, óleos essenciais, Doula e parteira, a mesma coisa. Não, existe uma diferença. Então é um mito. É um mito. Porque eu acho que está associado àquela coisa antiga, né? Na verdade, a parteira, porque assim, a parteira ela vai fazer o parto, tá? Ela vai ajudar ali o bebê a nascer. Então, hoje a gente compara mais a parteira com uma enfermeira obstétrica ou com a obstetriz, que é o médico que vai, né, fazer o bebê nascer. A doula não, a doula ela não faz nenhum procedimento técnico nesse sentido, ela vai ajudar a mãe naquele momento, mas ela não vai interferir no trabalho de parto, então não é a mesma coisa. Então, tá certo. Ellen, muito obrigada. Eu que agradeço. Por nos receber aí de forma virtual. E fiquei muito feliz de conversar com você, muito feliz de saber todas essas coisas, muitas delas a gente não sabe, a gente, né, passa por esses assuntos, bacana mesmo o nosso bate-papo. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada, Renata. Obrigada, um beijo. Você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ponto de Vista. Tchau!